São Sicoob. Descubra o poder do cooperativismo e do associativismo através da história de empreendedores que provaram que com garra e determinação é possível transformar ideias e projetos em realidade. Inspire-se com exemplos de sucesso e conecte-se com essa rede de oportunidades. Conexão Sicoob. Olá, bom dia. Estamos com o primeiro Conexão Sicoob 2025 no ar. Estou recebendo nos estúdios Rodrigo Silva, que é gerente no Sicoob, gerente... Relacionamento PJ. PJ, isso mesmo. Está aqui para conversar com a gente e temos uma convidada. Mas antes da convidada, bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Cláudio. Bom dia, Moacir. Bom dia, querido ouvinte. Eu já estava com saudade de vir aqui. E nós também, muitas saudades. A gente trabalhou e a gente não poderia começar diferente desse. Eu acho que demorou para acontecer porque era para nascer esse Sicoob 2025 Conexão dessa forma, né? Com esta convidada de hoje. Muito especial. É inspiração, superação, vamos falar de vida, coincidências. Se é para ser, vai ser. Será que é assim, Rodrigo? Deus tem um propósito para cada um, né? Vamos falar de associativismo e de cooperativismo. Então vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Eu não vou falar do currículo dela, porque eu vou deixar ela contar qual é a formação dela e por que ela veio para Foz do Iguaçu e aonde o Sicoob vai entrar na sua vida. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios, eu tenho certeza que muita gente a conhece ou já ouviu falar dela. Selma Cavalcante, ela que é do Acre, e é também dona proprietária do Céu de Estrela. Bom dia, Selma. Seja bem-vinda. Que prazer te receber aqui. Bom dia. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz em conhecê-la. O prazer é nosso. De estar aqui nesse lugar maravilhoso. Ô, Selma, querida, que história que você tem, hein? É história de muita superação, hein? E principalmente de inspiração. Para nossa audiência entender, a Selma contando para nós em bastidores que veio para Foz do Iguaçu não para empreender desta forma, né? Não veio para empreender. Conta um pouquinho quem é a Selma. A Selma é formada em quê, Selma? Tá, então eu sou professora. Minha primeira formação é educação física, português, inglês e pedagogia. Olha só. E ainda tem uma pós em psicopedagogia também. E aí você morava no Acre? No Acre, em Rio Branco, Acre. Tá. E aí você morava lá, como que você veio para Foz? Por que Foz? Então, meu filho veio primeiro para cursar medicina. Depois a gente deu oportunidade para minha filha. E aí nós viemos. O meu esposo se aposentou, mas antes disso eu vim deixá-la aqui. Em 2020. Um pouquinho antes da pandemia ou na pandemia? Não estava na pandemia. Então eu deixei ela iniciou com 40 dias. Eu já estava lá, vendendo tudo e veio a pandemia. Misa. E ainda assim você disse, eu vou embora. É porque já tinha vendido tudo, né? Não tinha mais como voltar. Não tinha mais como voltar. Ô, Selma, mas você contou que você disse uma frase pro seu marido. Quando você veio aqui visitar o seu filho, você voltou e falou pro seu marido uma frase. Qual foi? Eu achei a cidade linda, maravilhosa, aconchegante. E eu falei assim, naquela cidade a gente vai ser muito feliz. Aí ele falou assim, será? Eu falei, eu tenho certeza. E aí, 2020, a senhora vendeu tudo e veio para Foz do Iguaçu. Foi, mas só que, assim, meus filhos vieram para estudar e eu ia ser professora, né, com esse currículo, então tava tudo perfeito. Sim. Não tinha como dar errado. Mas não foi assim que aconteceu. Porque chegou aqui, era pandemia, como é que ia dar aula? Assim, uma das primeiras coisas que foram, né, fechadas foi escolas, né? E demorou para voltar, né? Pois é, e foi demorando, demorou quase 2 anos. E aí, como que a Selma, o que passou na sua cabeça? Vamos fazer o que agora? Tá, então, mas como tava indo os meninos estudando online, então não vamos atrapalhar os meninos e vamos ficar aqui para apoiá-los. Já que todo mundo tava querendo sobreviver, então ninguém queria mais crescer, né? Sim. Era só sobreviver. Só que com isso daí, eu me senti sozinha, porque eu era professora, falava com as pessoas, não tive a oportunidade de levar currículo, então foi ficando difícil para mim. Foi ficando difícil. E aí, como que nasceu a ideia de empreender? A ideia de empreender nasceu na hora que eu queria voltar e ir embora. Oxe!
Vou-me embora. Eu vou me embora, porque minha casa estava alugada, né? Então desfaz o contrato. Aí, mas aí eu lembrei de desfazer. Aí porque eu montei meu apartamento todo lindo, parecia de boneca. Ah, é? Tudo pequenininho, né? E aí eu fiquei pensando, e se eu voltar? Só que eu lembrei que a gente não volta mais pra onde a gente veio. Então a gente foi pedir muito pra Deus pra ver o que ia dar certo. E foi aí onde surgiu uma ideia de trabalhar com bolo. Só que minha coordenação não estava boa pra desenhar os bolos. Então, eu fiquei com o meu filho e a gente pegou e criou o cappuccino. Porque todo mundo aqui gosta de café. Sim, aqui todo mundo gosta de café. Só se fala em café, vamos tomar um café. A gente aqui tá tomando um chá, mas era pra estar tomando um café, né? Tem as opções. Então, foi assim que aconteceu. A gente criou o nosso pó de cappuccino, eu com meu filho. Depois a gente botou ele dentro de uma cápsula. Que era de chocolate. De chocolate. E aí, então, como professora, a gente começou a pegar, montar eles em forma de xícara, pintava, fazia colorido, e aí botava num saquinho, ficava tudo lindo, montava as caixinhas. Então, vamos dar um nome? Então, vai ser Sonho Meu, criar um Instagram, Sonho Meu. E aí, também a gente tinha o bolo de mandioca, que as pessoas aqui gostavam de bolo. Vamos fazer uns biscoitinhos e fazer as trufas, que é os bombons de cupuaçu. Pronto, ficou perfeito para esperar a pandemia passar. E aí vocês vendiam de que forma isso? A gente criou um Instagram. Aí vendia pelo Instagram. Tá. Depois a gente pegou, a moça jogou e falou que no condomínio Village tinha uma feira. Aí eu fui para essa feira. E aí a gente foi conhecendo pessoas. Nesse conhecer pessoas, tinha a feira da JK. Só que eu não fui para a feira da JK. Eu pensava que eu ia. Eu fui pra feira do Costa, Cavalcante, eu fui pra feira da Vila, eu fui pra Praça da Bíblia. Só que pra iniciar tinha que ter uma tenda. Eu não tinha tenda, nem tinha mesa. Aí então eu comprei uma tenda e tinha que assim, eu cheguei lá como se fosse hoje, falou, se você quiser ir pra feira tem que ser amanhã. Oxe. Era. Assim. Senão eu perdi a vaga. Eu falei, pera lá. Então fui com meu marido, fui lá na Sete, comprei um varal de roupa, cortei o papelão, comprei uma toalha bem bonita. Colocou ele e fui. Com a cara e a coragem. Só que tinha um detalhe, tava frio. Então tava tudo perfeito, a cápsula ficava bonitinha. Eu não conhecia a Foz, que aqui é frio, frio, quente, quente. Frio, frio. Mas mesmo assim a gente foi. Pra quem assim tá nos ouvindo, teve dias de eu vender R$30 e eu ficar muito feliz. E já tava bom, Céu? Porque pra quem não era daqui, né? E a cápsula, e as pessoas estavam gostando. E então as coisas foram acontecendo. Tá. E aí, me conta uma coisa. Nesse acontecer, você foi pra feira, você falou que, né, em off, contando pra gente, que aí, e como que surgiu cozinhar? Você é professora, gosta de cozinhar, mas uma coisa é abrir um restaurante. Como que foi abrir esse restaurante? Então, ela já contou que eu tenho esse restaurante, né? Então, eu tava lá com a barraquinha, né? E tudo. E assim me falaram que tinha uma feira de Natal e que ganhava muito dinheiro. Opa! Só que aí começou o calor e minhas cápsulas, tudo. Aí eu consegui chegar agora na JK, na feira. Você chegou na JK. Cheguei na JK. E tantos abria, fechava e tudo, e findou chegando na JK. Só que como é que eu ia levar esse café pra noite? Então a gente começou a se reinventar, igual festa junina. E novamente, por isso que parabéns pela sua rádio, por dar essa oportunidade para as pessoas falarem. Porque foi através dessas oportunidades que eu sou quem eu sou hoje. Aqui também junto com você, olha várias pessoas que estão ouvindo, né? Sim, verdade. E aí, nisso daí, tinha essa feira. E já estava final de ano, era calor, e o calor daqui é quente, e daí a cápsula em chocolate derrete. E aí eu fui aprendendo com os feirantes. Eu digo que eles são minha inspiração. E o que eu resolvi? Agora eu vou ser professora não mais da rede pública nem nada, eu vou ser professora da faculdade particular. Então, por que não começar logo fazendo uma tese? E aí eu peguei e escrevi no meu Facebook, elogiando por onde eu passei as coordenações, e a frase que mudou minha vida e me fez quem eu sei hoje foi: tenho orgulho de ser feirante. Porque ia ser o tema justamente da minha tese. Olha só. Eu já era feirante, eu conhecia a feira, eu sabia como lidar na feira. Sim. Mas, nisso daí, um repórter da minha cidade fez uma matéria comigo. Em 2 horas tive 2.500 visualizações.
E eu fiquei famosa e eu não tinha cuia para vender o tacacá. Então, viu que agora a gente saiu do café e foi pro tacacá. Pro tacacá. E foi pra parte de comida. E foi quando eu me reuni novamente. Eu não tinha sócio, eu tinha R$1.000. Entramos de novo na parte tecnológica e eu conheci o Pará. E meu produto veio do Pará. Porque você é do Acre. Eu sou do viveu Acre. no Acre. E aí você hoje... E daí você foi trabalhar e vender produtos Do Pará. do Pará. Como assim? Porque na região amazônica nós temos a mesma culinária. Uhum. Eu digo que o Pará, ele tem, os paraenses, eles têm intrínseco no sangue a culinária, diferente dos outros estados. Então, alguém ia me dizer, porque como eu também já conhecia o pessoal da vigilância sanitária, eu sabia como que funcionava a Foz, eu estudei Foz durante um ano todinho, como abrir um negócio, como ter os cuidados de manipulação de alimento, como que funcionava tudo isso. Então, eu precisaria agora de um fornecedor que me enviasse nota, que tivesse registro. Então, meus produtos teriam que ter registro. E aonde eu conheci quem? Um fornecedor do Pará. E aí chegou as minhas coisas. Demorou, mas chegou. Mas indo na casa, veio e vinha por quê? Por avião? Todos os meus produtos vêm aéreo. Nossa. Eu não tenho nada de Foz. Que se você vende culinária do Pará, tem que vir de lá, porque senão lá. o sabor não é o mesmo, né? Então tudo vem de lá. Então, assim, meus produtos vêm um tanto do Pará, os meus peixes vêm de Porto Velho. E aí eu fui no meu estado e transformei um vendedor de farinha em MEI para ele poder me enviar os meus produtos. E eu tenho a farinha de Cruzeiro do Sul, do meu estado. Que é aquela farinha de mandioca que não se encontra em lugar nenhum. Isso. Que vocês até têm um outro nome para ela. Como é que A é o gente nome? tem também a farinha de mandioca amarela, tem a farinha de puba, que é a farinha d'água. Que é a farinha de puba que faz, Isso, né? e ainda tem a farinha de tapioca, que é aquela branquinha que a gente come com açaí. Então, nisso daí, foi quando eu entrei na feira. Só que antes eu estava em um condomínio, e aí as pessoas pegavam e falavam assim, é verdade que tem tacacá? Eu falei, é verdade. Falei, se for bom, chama outra pessoa. E assim foi falando para outra, a gente já chegou lá na feira com um pouco dessa bagagem. E Na feira da JK. da JK de Natal. E aí foi um sucesso, porque eu descobri que tinha gente do norte por todos os cantos, né? Morando em Foz, no Paraguai, e pessoas que queriam conhecer, pessoas que querem viajar para a Amazônia e por algum motivo não passou ainda pela cabeça, mas queria conhecer a culinária devido ao MasterChef e tudo. Então, foi assim que eu entrei na feira. E foi um Joelma também sucesso. ajudou. Mas não tacacá. Isso, a Joelma ajudou também. É. Isso, né? Então, e depois, quem seria a Selma? Só que eu vi que tinha muita gente de todo canto. Eu era do Acre, o meu nome era Sonho Meu, por causa dos cafés, mas eu descobri que tinha muita gente do norte, então eu virei Comidas Nortista. Comidas nortista. Na feira. Na feira. Tá. Só que as pessoas chegavam lá e falavam assim, olha que legal, comida nordestina, tem acarajé? Aí eu falei, não, eu sou do norte. É porque todo mundo quer ir pro Nordeste, né, pra praia e tudo. Sim. E aí, nisso, a gente pensou o que mais? Vamos agora patentear nossa marca. Meu filho falou assim, porque vai aparecer outras pessoas fazendo o que você faz. E vai que pega o seu nome. Eu falei, então tá. Sonho Meu não podia ser mais, Comida Nortista sozinha não. E aí, então, vou fazer uma homenagem pro meu estado. A cor da bandeira do meu estado é verde, amarela e tem uma estrela vermelha. Então, eu friso muito na estrela, porque a estrela é a bandeira que faz parte do meu estado. Então, como o meu nome é Selma, então o codinome ficou Céu de Estrela Comidas Nortista. Olha só. Só que no primeiro momento todo mundo falava Comidas Nordestina. Depois que a gente saiu lá da feira, a gente foi para um trailer. Em nenhum momento eu tinha conta em nenhum banco, né? A gente tinha maquininha, como feirante, né? Como ia para alguns eventos, que a gente foi para vários, que tem as meninas dos artesãos, onde eu chegava, era muito bem acolhida. Falando nisso, eu agradeço todo mundo, até vocês, né? Até quem está aqui, né? O pessoal dos COB, porque assim, onde eu chegava, eu agradeço, sou muito bem acolhida mesmo. E nisso daí, a gente pegou, e agora, como vender o produto na feira de manhã? Vender tacacá não dava, vatapá também não. Vender a unha de caranguejo também não. Os quibes,
Como que ia fazer? Eu digo, então, para me continuar na feira, já sei. Vou vender farinha, açaí de verdade, a barra, os bombons, o molho de pimenta e a farinha de tapioca. Aí deu tudo certo para garantir minha vaga. Então você viu que em todo tempo eu fui dedicada e esforçada? Foi muito dedicada e muito esforçada. E estudou muito, né? Viu, então, né? Para tudo quem que quer acontecia. crescer, tem que ter isso. Você Aham. tem que se reinventar, ó. De noite eu vendo comida, mas de dia, para mim não perder meu lugar, o que é que eu faço? Então vamos lá, né? Acorda cedo para garantir. Mas eu era MEI. Uhum. E aí eu queria crescer, mas eu não conseguia crescer. Por quê? Porque eu não tinha um faturamento. Porque eu não tinha capital. Sim. Né? Ah, mas você agora não vende? Tudo sim, eu vendo, mas aí eu precisava me manter, porque eu não era professora, eu não tinha um salário, eu não tinha uma vida. E aí, como fazer? Só que assim, o meu filho cozinha muito bem, eu cozinho também muito bem. Aí eu fui ensinar. Aí, gente, sabe o que eu fazia? Eu botava a televisão e todo mundo ficava. O que é o tacacá? É o líquido extraído da mandioca, que vem com jambu, que dá uma dormência na boca, que vem com uma goma, que os camarões é servido em uma cuia, retirada de uma árvore, que é chamada cuieira. E assim, todo mundo lá em casa teve que aprender para falar a mesma língua. E eles também tiveram que se dedicar. Não bastava a Selma, tinha que todo mundo trabalhar junto e fazer. Isso é cooperativismo e associativismo, né, Rodrigo? Ela nem sabia disso. Já dentro de Gente, casa. pois é, eu vim aprender isso aqui agora, viu? Só como a gente não sabe tudo, né? Vocês fizeram agora tudo isso muito lindo, eu vou até anotar agora para ficar lá quando eu for falar. E aí, gente, era um sonho ter um restaurante. Uhum. Assim, aí nós fomos pro trailer, em frente ao condomínio Village, aí nós atendíamos lá, porque eu não queria ser a moça que ficava na cozinha. Sim. Então, assim, quem chegar lá no meu restaurante nunca vai me ver de doma, essas coisas, porque eu não tenho esse curso para isso, sabe? Eu cozinho. Não é o seu lugar. Né? Não pode tomar o lugar de quem realmente tem esse merecimento, Isso. né? A Selma. Apesar de eu ter ido eu fui para um encontro com o Jacan em Toledo, porque o Sebrae sempre me proporcionou também Sim. isso, né? Foi o nosso parceiro de cápsulazinhas e tudo, ajuda muito a gente. E aí eu fui para lá. E o Jacan falou que quem cozinha é cozinheiro. Pronto. Né? E aí, então, botei isso na minha cabeça. Então, eu sou a cozinheira. Os chefes, eles sim, fizeram cursos, tem aqueles requintes, que breve eu quero ter um restaurante com chefe, com tudo isso, né? Só que a gente sonhava no restaurante, mas eu ainda queria um pouquinho ser professora. Ainda tinha a professora pulando dentro da Selma. Sim, dentro de mim, né? Pulando e tudo. Diz, eu quero sair pra fora. E aí, foi quando a gente foi pro trailer, e lá eu arrumei ele bem bonitinho. Então a gente era o único trailer que vendia comida, de vender vatapá, maniçoba, que é uma feijoada paraense, que vai todos os ingredientes da feijoada. Não é essa que cozinha não sei quantos dias? Isso mesmo, ao E que é invés do perigoso? feijão, vai a maniva, a folha da mandioca brava. Quantos dias que cozinha esse negócio? Olha, a minha já vem de Belém, a maniva, 96 horas. Então não tem nenhum problema, pode comer, ela é gostosa, 96 horas. Ou 96 dias, 96 horas. 26 horas. 96 horas. E ainda demora 3 dias para preparar, para dar um sabor. Porém, ela é linda. O que é lindo dela? Se você pegar um potezinho de 1 quilo, você congela. Quando você descongela e prepara, ela tem um sabor. Se você congelar de novo, é outro sabor. Então, ela, quanto mais apura, melhor fica. Olha que delícia. Foi isso que me encantou nela, né? E aí você fez isso no trailer. Tudo no trailer. Tá. O salgado, sabe o que eu fazia? Como eu tinha medo de mexer na fritadeira, né? Eu não vim dessa parte, né? E aí, então a gente falava assim, divulgava. Então, para quem vende salgado, a gente que não tem como, a gente divulgava, olha, hoje vai ter quibe e saltenha. Aí eu fritava na minha casa, armazenava tudo bonitinho. Quando eu chegava no trailer, já tinha uma fila do pessoal me esperando. Aí eu já vendia tudo. Então, quer dizer, em nenhum momento tinha alteração dentro desse processo, né? Tinha a estufa para armazenar. Sim. Fazíamos isso na feira. Aí, com os sucos, a gente também foi aprendendo, né? Depois foi com o açaí, que a gente bate, sabe? Com farinha de mandioca e de tapioca. E veio o quê? A ideia de ir pro restaurante. Só que eu imaginava que meu filho ia terminar a faculdade de medicina. E meu marido falava assim, quando ele for médico, ele vai investir no seu restaurante. E eu digo que os planos de Deus é diferente, porque a gente achava que a gente ia ficar grande quando os meus filhos terminassem. Então, às vezes você está esperando por alguém, sendo que quem tem que fazer é você. Normalmente é isso que acontece, né, Selma? Se você que tem que fazer por você. E aí, como é que foi? Então, e nesse fazer aí,
foi justamente quando a gente pensou que tinha que ter um restaurante. Porque o povo não queria sentar. Fazia muito frio. Ou muito calor. Lá no condomínio, quando dava 9 horas, tinha que fechar. E quando é chuva hoje, meu coração ficava assim, será que a gente vai abrir? Será que não vai? Fazia comida estragava, porque não tinha como vender no outro dia. Então a gente foi olhar. A gente cheguei na pandemia, no segundo ano eu peguei Covid, quando eu ia abrir um restaurante. Mesmo com a cara e a coragem. Não deu certo. Talvez porque não era para conhecer quem era. Era para estar aqui com você. Não deu certo. Falei, então não tá na hora. E aí passou-se. Eu fui olhando alguns lugares. Só que, como eu falei para você, eu gosto de seguir tudo muito certo. Eu não quis abrir um negócio para mim, depois chegar alguém lá e ter problema no meu negócio. E aí, então, tinha que ter... tem cantos que aqui não pode gás, e o meu tinha que ser com gás, não pode ser um tacacá, hoje tá frio, tem que estar quentinho, o cliente quer quente, fumaçando para tomar o tacacá. E aí a gente pegou e foi ver um local que pudesse estar tudo dentro das normas do meio ambiente, da vigilância, do bombeiro, das inspeções, tudo. E foi onde eu encontrei onde eu estou, que é lá na Felipe Vanche, em frente à Faculdade de Iguaçu, na Vila Holanda. Então, eu também, gente, quem vai abrir um negócio, eu estive lá de manhã, de tarde, de noite, fui final de semana. Sempre que eu tinha um tempo, vamos passar lá naquele ponto para ver se vai dar certo, e vamos passar. Só que Namorou bastante. foi. Aí foi quando eu comecei agora a ir atrás, porque eu sabia que eu tinha uma renda, só que só eu sabia. Tem que ter no papel, que eu aprendi isso, né? Então, eu aprendi isso com o Rodrigo, tem que estar tudo no papel. Se eu tenho um faturamento X, mas se eu não tenho um demonstrativo, não adianta falar para você, Sim. né? E foi quando a gente precisava, foi atrás disso daí. Então, a gente foi em um banco, não deu certo, no outro também não. Mas cadê? Você não tem, você é MEI. Teve vezes de eu sair muito triste, de eu chorar, sair de uma instituição e chorar e falar assim, um dia eu volto aqui para dizer para vocês quem eu sou. Que eu dei certo. Que eu dei certo e que eu tô não aqui. precisei de vocês. E que alguém me apoiou, né? Aham. E aí foi quando a gente pegou e teve... Aí começou de mudar para MEI para o Simples. Aí vamos lá, precisa de um contador. E a gente foi atrás de um contador bom, né? E fomos pesquisar. E aí teve gente que eu também falei, um dia eu vou voltar aqui, mas eu vou voltar dizendo que deu certo, né? E aí a gente encontrou, né, o Leandro, que foi foi uma indicação. Tivemos também uma empresária maravilhosa que também nos apoiou, me deixou entrar na cozinha dela, nos ensinou, tirou dúvidas, sabe? Isso que é parceria. Sim. Né? Não era uma concorrente. Não né? era Mas concorrente. Era uma pessoa que queria te ajudar. E o Cicobi apareceu quando na sua vida? Então, e aí o Cicobi foi quando eu mudei do Simples, só que eu mudei e a gente começou a reformar. E aqui é diferente da minha cidade, porque lá na minha cidade a gente contrata um serviço e paga o final de semana. Aqui a gente contrata o serviço e dá a entrada. Aham. Eu não sabia que era assim. Sim. E aí teve dias que eu chorei, teve dias que a minha obra demorou, mas as coisas aconteceram. A minha arquiteta é da minha cidade. E às vezes alguém chegava para mim e falava, por que você escolheu da sua cidade? Aí eu falei, você sabe quem é a Mãe d'Água? Você sabe a Vitória Régia? Você sabe aquele rio que tem lá em Cruzeiro do Sul, na minha cidade? Então, dentro da Amazônia. Então, nada melhor do que uma pessoa da minha cidade para fazer essa imersão. Não tira os méritos, porque as minhas pinturas, quem fez foi o Roger aqui de Foz. Mas eu comecei a trazer todo mundo devagarzinho. Então, veio um pouco da minha cidade, veio um pouco das pessoas daqui de Foz. As pessoas que trabalham na parte da mão de obra. Então, viu que foi todo mundo teve sua vez, só que agora chegou o financeiro, que tinha que pagar o pessoal, né? Agora tem que pagar tudo isso, todo esse sonho, né? Tem que fazer acontecer. E aí, como que o Cicobi apareceu na sua vida? Foi parceiro ou você bateu na porta lá e aí eles disseram, não vamos poder te atender porque você é só uma MEI? Tá, só que antes disso, sabe o que aconteceu? A minha casa não estava alugada, aí eu fui pra lá vender minha casa. Aí eu peguei o dinheiro da minha casa e investi, mulher. Agora eu tava sem a casa lá, tava aqui em Foz. Pra ser professora, não tinha mais como comprar casa assim, porque pra comprar casa sendo professora, quem é professor sabe disso, a gente tem que ralar muito. Tem que dar muitas horas de aula. Muita, a gente tem que trabalhar, né? Tem filho, tem esposo, tem toda uma história, né? E aí?
Se alguém perguntar, já comprou a casa? Ainda não. Mas vai Ainda comprar. Mas vou não. comprar. Vai. Né? Então, assim, e foi quando a gente mudou pro Simples, e aí houve uma indicação do Cicobi, pra ir pro Cicobi. Falou, olha, eu falei, acho que ele não vai. E olha o que passou na cabeça. Se eu já fui nos grandes, né? Porque tem essa história, sim, né? sim, banco, né? E aí eu vou pra uma cooperativa, a cooperativa vai me atender? Eu fiquei pensando. Falei, mas eu já tô cheio de não, né? Aí eu fui lá e contei minha história. Foi quando eu conheci o Rodrigo, uma coisa que eu achei lindo. Ele foi lá no meu local, foi pra conhecer, saber qual é. Ele sempre falou assim, como é, Rodrigo, que tu usa comigo, qual é a sua necessidade, né? Como é que você Eu fala? preciso te entender para poder te atender. E esse é o lema do cooperativismo, né? Você viveu o cooperativismo sem saber, mas enfim. E aí o nisso eu peguei Rodrigo e fui. apareceu Aí na ele sua falou vida. assim, olha, você precisa ter um fluxo, não, Um faturamento? um faturamento. Aí eu falei, olha, então vamos lá. Eu fui MEI, tem tudo isso daqui. Aí ele falou assim, pois é, né? Mas e agora? Eu falei assim, mas agora vai ter que acreditar em mim. Olha lá no meu Instagram, olha quem eu sou, olha a minha vida. Tenta me ajudar. Eu não tô mentindo, eu tô falando tudo, isso é verdadeiro, né? Eu só não tenho aquele documento exato, mas você vai conhecer um pouco da minha história. Por isso que é bom registrar os momentos por onde você passa, né? De estar lá. E assim, ele pegou e foi para conhecer a nossa história, conheceu toda a minha família, que a gente trabalha juntos, viu o restaurante, foi ver as necessidades. Ele falou, qual é a sua necessidade? Aí eu brincava na cara, se ele souber quantas necessidades eu tenho, ele não acredita. Ou ele sai correndo. E aí a gente foi elencando. E assim aconteceu. Né? Então, a gente teve um capital de giro, né? Que chama. Um pequeno capital de giro no Foi. começo. No começo. Aí eu falei, mas isso daqui como que vai ser? Que só dá para fazer um pedido, né? Não se preocupe, vamos resolvendo. E assim ele foi alinhando. No primeiro momento eu fui atendida, fomos para a inauguração, que foi um sucesso. E aí eu falei para ele, olha, você vai ver o meu faturamento no final do mês. Ele falou, vamos aguardar o final do mês? Eu falei, vamos. Aí o faturamento foi bom, né? Muito e aí bom. voltou de novo para entregar a maquininha, a parte do cartão. E assim, uma coisa que eu gosto muito é que vocês sempre estão presentes. Então, ele sempre está presente. E uma outra coisa, enviou uma mensagem, não demora 3 minutinhos, 2, já está Já responde. respondendo para resolver as demandas. Isso Tem faz tudo toda isso. uma diferença, né? Se é uma instituição financeira que esteja do seu lado, né? Que seja sua mão amiga, né? Isso mesmo. E ainda teve mais. Olha só, eu tô com 8 meses de restaurante. Agora que eu parei de ficar pedindo alguma coisa, não foi? Mas no primeiro mês foi bem assim, junto. No segundo pro terceiro foi quando agora tinha que climatizar o outro espaço e tinha que pôr um vidro. E para pôr vidro era caro e tinha que ter um valor maior. Aí foi quando justamente cheguei lá, Rodrigo, e agora? Eu cheguei não, eu envio mensagem, gente. Eu não vou no banco, não gosto muito de ir pro banco. Acho que eu fui lá só para assinar um documento. Acho que foi? umas 2 ou 3 vezes no Apesar máximo. da No máximo. instituição ser linda, né? Tem um sofá maravilhoso, um Pois café é. delícia, né? Bem diferente do que era banco antigamente, Isso, né? que é muito. Até mesmo quando eu vou fazer alguns depósitos, seja em qual agência for, tá lá sempre tudo muito bonito. E a gente também é muito bem atendido. E aí foi quando eu falei para ele. E ele falou assim: olha, vamos ver o que dá. O que você precisa? Eu falei assim: olha, por favor, veja o que dá para arrumar para mim. Aham. E aí a gente iniciando, eu vou falar o que eu consegui. Posso? Pode. Então a gente tinha um capital de giro, foi no valor de 8 mil, um cartão de crédito de 8 mil, que a gente vai aumentar a casa do Com faturamento. certeza. Depois a gente conseguiu um de 20 e para climatizar tudo e para deixar as coisas tudo bem organizado, para atender bem os nossos clientes, foi o de 40 mil. Aí alguém pode falar assim, mas o banco te dá tudo isso, e para pagar? Não é para pagar. Lá no Cicobi também a gente tem que ter o quê? Você tem que demonstrar que você também, como qualquer banco, você tem que ter condições para pagar, né? E quem é você? Né? E ele acreditou em quem eu era, em quem eu sou. É a defesa, né? A defesa que o teu gerente vai fazer junto com toda uma comissão, toda uma instituição, né, Rodrigo? Que faz Exatamente. toda a diferença na hora do empreender e acreditar no pequeno. E hoje, quantos empregos gera junto com a família? Porque a família conta como também
pessoas que estão lá trabalhando e fazendo acontecer? Olha, nós somos em 8 pessoas. Agora, no final da semana, nós estávamos em 11 pessoas. E, assim, o pessoal da equipe falou assim, olha como que tá crescendo, né? Tanta gente. Eu falei assim, eu quero ter mais. Né? E a gente ter um outro espaço também, justamente trabalhando dessa forma. E olha só, Selma, eu estava num evento lá em Rio Grande do Sul, em Gramado, e lá teve alguém que era do norte e falou para mim do seu restaurante. Abriu a foto. Tem um restaurante, porque tinha muita gente do norte nesse evento no Rio Grande do Sul, e ela abriu e falou, disse, mas não acredito, isso não é possível, eu moro lá e não sei. Aí voltei para cá, conversa vem, aí começou a aparecer pessoas que conhecem o seu restaurante, por exemplo, o Kenji, lá do Hotel Wish, falou de você, o Leandro também de uma empresa de chocolate que está no Shopping Catuaí, e um dia conversando com o pessoal do Cicobi, falando de empreendedorismo, falar de pessoas que tinham uma história bonita para vir contar no Conexão, o Rodrigo fala, Clau, a Cel da Céu de Estrela. Eu disse, mas não é possível, até você. E aí juntou tudo e aí ficou essa maravilha. Cicobi, Céu de Estrela, você que é uma pessoa que tem muita história para contar, e o rádio agradece, porque na sua história eu tenho certeza que tem muitas pessoas do outro lado vão se sentir, além de inspiradas, sensibilizadas, e também que vão querer conhecer o seu restaurante. Isso deixa a gente muito feliz, né, Rodrigo? Dá muito orgulho, porque desde que eu conheci a Selma, deu para perceber que a essência da Selma era muito boa, e a gente acreditou enquanto instituição, e eu como gerente, como pessoa, também acreditei muito no negócio dela. E isso fez com que eu brigasse pela Selma, porque eu sabia que ela já tinha dado certo, a gente só precisava fazer acontecer. Resolvemos a vida da Selma? Não, teve algumas coisas que ela me pediu que eu falei, Selma, não vou conseguir, mas o que eu consegui eu fiz por ela. E a cada processo a gente vai melhorando, vai readequando para que dentro das necessidades dela a gente consiga estar sendo parceiros. Né? Cooperativismo. Cooperativismo. E eu passo ali, eu me encho de orgulho. Toda vez que eu passo na frente, olha minha cooperada, ó minha cooperada, ó minha cooperada. Porque realmente dá orgulho. Porque é uma pessoa assim que você investiu, assim como a gente faz com todos. Infelizmente nem todos às vezes são tão recíprocos assim. Recíproco eu digo assim, você vê que você investiu, você acreditou e a pessoa fez por merecer e está ali do teu lado e você está vendo ela crescer. Isso é o gostoso, de você estar junto e estar caminhando junto. É nesse sentido assim que eu enquanto pessoa, enquanto profissional, eu me realiza quando eu vejo o sucesso das pessoas que de alguma forma a gente pôde contribuir para que acontecesse. Dá orgulho mesmo. Perfeito. Rodrigo e Selma, querida, nós estouramos o nosso horário já em 7 minutos. Eita. E isso pode acontecer, e acontece porque vocês também são grandes parceiros da Rádio Clube, e foi um grande prazer contar a história da Selma aqui. Eu sei que a Selma tem muito mais coisa para contar pra gente, mas eu fico tão feliz em ver, Selma, que o Cicobi, que é um parceiro da emissora, atendeu você, ajudou você, está ajudando no seu crescimento, trabalhando junto, fazendo essa parceria, porque Foz do Iguaçu ganha com isso, nós ganhamos com isso, porque primeiro porque é um empreendimento diferente na gastronomia, os turistas agradecem, então isso fica um corredor gastronômico de comidas do Brasil, né? E uma mulher tão forte e poderosa como você. Agora a gente pode usar essa palavra, né? Poderosa, uma mulher forte, porque realmente fez acontecer e está investindo em nossa cidade. Isso deixa a gente muito feliz. Selma, querida, eu sei que você tem muito mais coisas para contar e eu gostaria muito que a nossa audiência ouvisse você contar, mas infelizmente nós estamos com o nosso horário estouradíssimo. Para encerrar, por que o Cicobi? Justamente por causa dessa atenção, do acolhimento. Acho que a gente merece ser acolhido, do carinho, de estar junto. Então essa parte do estar junto faz a diferença. Mesmo muitas vezes, como ele falou, não ser atendido naquilo, porque às vezes a gente sempre quer mais, mas é o estar junto, o estar perto, o de ver a necessidade, o que você precisa. Então só quando fala assim, o que você está precisando, então já dá um conforto. Tipo, tem alguém que vai me ajudar, não é isso, Selma? Não em é algum assim? momento. E também assim, se eu quero crescer, eu já sei quem eu posso procurar. Com Para certeza. crescer juntos.
Esse é um dos motivos que me orgulho de estar numa cooperativa. Esse olho no olho, essa parceria, essa empatia, a gente está num mundo tão frio hoje que esse acolhimento faz falta. E o cooperativismo, o associativismo te aproxima, te une. E é essa junção de forças que faz a coisa acontecer. Perfeito. Ô, Selma, para encerrar, conta para nossa audiência como te encontrar, quais horários de atendimento que você funciona, almoço, jantar, e também das suas redes sociais. Para quem ainda não te conhece. Apesar que eu já achei que você é famosa. Então, a gente fica ali na Avenida Felipe Vanche, em frente à Faculdade no Iguaçu, após a subestação ali da Copel, na Vila Holanda. Nós atendemos de terça a sexta, das 17 às 23 horas. Sábado e domingo a gente abre desde o almoço, das 11 às 11 da noite. Lembrando... Sexta, sábado e domingo? Sábado e domingo. Que horas? De 11 da manhã às 11 da noite. Então tem almoço e tem jantar. Tem almoço e tem jantar. E sábado tem carimbó também. Carimbó, sábado. Sábado agora. O que é um carimbó? O carimbó é uma dança do Pará. É uma moça que se veste como... Tem saias rodadas para dançar, para encantar. Então, esse é um jantar bem tranquilo, onde está todos nas mesas e a cada 20 minutos ela apresenta uma dança. Se você for com a sua saia, você é convidada a dançar também. Oh, que delícia! É uma experiência. É uma experiência. Lá tudo você tem uma experiência. E o meu Instagram é Céu de Estrela. Lembrando que o céu é S-E-L de Selma. E... O que mais que você perguntou? Foi isso, eu perguntei de horários, de dia de atendimentos, né? E também o local. E o local. Eu acho que então, era isso, né, mesmo. Selma? E agora o convite para quem não conhece, conhecer. Então, para quem não conhece, eu convido vocês para primeiramente conhecer o meu banheiro. Chegando lá, você vai conhecer meu banheiro. Pode estar nós 4 lá dentro do banheiro batendo papo. Adoro! Porque lá você vai ter uma experiência maravilhosa. Olha só. Fora também, quando você entra no restaurante, você já tem uma experiência dentro das coisas que tem lá, voltadas para a lenda, das histórias. E aí você é convidado para comer um menu degustação maravilhoso, onde você prova de tudo um pouco e onde eu ensino você a comer um açaí verdadeiro com peixe, com camarão. Porque o que a gente faz aqui é uma heresia. Porque a gente nem conhecia, deixa quieto. Você vê, eu sempre digo, né? O Brasil é tão rico, né? E a gente faz umas coisas assim. É como, por exemplo, lá em Santa Catarina, coloca um presunto na shawarma. Eu digo, rapaz, mas isso é uma heresia. E assim nós fizemos com açaí. Diga, Rodrigo. Eu preciso falar o que eu vou falar. Por favor. A Selma tem todo esse sucesso, assim como vocês aqui, você e o Moacir tem esse sucesso. E a cooperativa está tendo sucesso porque tem um grande diferencial. Uma coisa é você fazer por fazer ou fazer por dinheiro. Outra coisa é você fazer por amor e o dinheiro vir por consequência. Quando eu entro na empresa da Selma, é a mesma sensação que eu tenho quando eu entro aqui na rádio. Que eu passei um portal e entrei em outro mundo, que não é aquele mundo que eu tô. Porque tem amor ali dentro, tem envolvimento, tem o interesse pelas pessoas. Não é simplesmente você vender a comida ou você vender a tua propaganda aqui na rádio. É assim que a gente tenta atender na cooperativa, né? Tipo assim, atender com amor, porque a gente está mexendo principalmente com pessoas, né? Então isso é uma coisa que encanta. Eu tenho uma alegria muito grande de vir aqui. Quando eu vou em empresas como a da Selma, a mesma coisa, assim como tantos outros cooperados que nós temos, que trouxermos aqui, vai ser a mesma experiência. Pessoas que fazem e fazem com amor. Aí o sucesso vem por consequência. Exatamente. Fico muito feliz em ouvir isso. Eu tenho muito orgulho de ter você, o Moacir, de minha cooperada, e a Selma também. Muito obrigada. Porque são pessoas que fazem com amor. E é por isso que o cooperativismo dá certo. E nós agradecemos o cooperativismo e o Cicobi por acreditar em nós, né, Selma? Sim. Isso faz toda uma diferença, né? Essa é a principal, né? É a principal. E assim a gente fecha mais um Conexão Cicobi, Rádio Clube FM, agradecendo a presença da Selma, que eu sei que ela estava curtindo em um hotel, ela estava o marido de aniversário e ela largou o conforto do hotel e veio para cá para bater um papo com a gente. Selma, querida, Isso muito mesmo. obrigado, desejo de muito sucesso e você vai passar mais vezes nessa bancada com o Cicobi para contar também essa tua história que é maravilhosa, mas fazer inspirar
inspiração para outras pessoas que estão em nossa audiência. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre. Rodrigo, obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço e aguardo o nosso querido ouvinte e vocês também para tomar aquele cafezinho ali comigo na Aonde? República Argentina, no Cicobi da República Argentina. De que horas a que horas? O nosso horário de atendimento ao público é das 10 às 3, mas eu sempre falo que nós estamos lá das 8h30 às 5h30. E se então, chamar conte o conosco. Rodrigo no telefone para fazer uma visita na empresa, o Rodrigo, ó. A hora que precisar. 24 horas por dia Cicobi. Mas Olha até na hora de assinar o papelzinho, ele falou assim, se não tiver tempo de vir aqui pra assinar, eu já tô levando aí. Nem venha. Então tá bom. Olha que delícia. E isso é o Cicobi, Conexão Cicobi Rádio Clube, trazendo para você muito mais do que o cooperativismo em si como banco, mas sim como uma cooperativa de crédito que acredita em você, feito de pessoas para pessoas. E assim a gente encerra mais um Conexão Cicobi. Muito obrigada pela audiência. Um beijo no coração. Fiquem com Deus em pé. Tchau. Você ouviu Conexão Cicobi. Descubra o poder do cooperativismo e do associativismo através da história de empreendedores que provaram que com garra e determinação é possível transformar ideias e projetos em realidade. Inspire-se com exemplos de sucesso e conecte-se com essa rede de oportunidades. Conexão Cicobi.